Queria muito agradecer a todos vocês, ao Nadir, ao Eliseu, ao meu querido amigo Joseval Peixoto, que fez essa ponte aí para que eu pudesse estar com vocês hoje aqui, né, nessa palestra. Eu tenho um carinho enorme pelo Rotary, tenho amigos rotarianos, entre eles meu querido amigo Joseval Peixoto, que possibilitou estar aqui com vocês hoje. Bom, pelo que eu entendi, eu tenho mais ou menos uns 30 minutos de palestra, né? E depois, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, enfim, eu vou discorrer um pouquinho sobre essa temática como foi apresentado. Só fazendo uma pequena correçãozinha, o livro é 45 do primeiro tempo, né? Que é no sentido do intervalo, né? Quando eu tirei esse sabático, eu estava com 45 anos na época, né? Então, daí vem a ideia de ser o 45 do primeiro tempo, porque ainda tem muita bola, espero muita bola para jogar nesse segundo tempo da minha vida. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da pausa. Eu começo provocando vocês um pouquinho, dizendo o seguinte: não sei se vocês já pararam para pensar que pausa também é movimento. Pausar também é se movimentar. Parece meio estranho, né? Meio dicotômico, digamos assim, meio contraditório, mas eu vou dizer para vocês que não é contraditório, através da minha própria história, e por entender que pausar às vezes também é se movimentar. Talvez por isso que eu tenha conseguido passar por esse, digamos, período pandêmico, né, que a gente está vivendo aí desde março, comecinho de março de 2020 até hoje. Estamos ainda finalizando esse período, esperamos sair dessa situação em breve, mas ainda vivemos de alguma maneira isso. Talvez por entender que pausa é movimento, eu consegui olhar para tudo isso que a gente está vivendo com um olhar até otimista com relação a tudo isso, em que pese toda a dor que nós estamos vivendo, né? Não estou negando quantas mortes, todas essas questões sanitárias envolvendo. Eu mesmo acabei perdendo um primo recentemente, tenho certeza que muitos que estão aqui conosco nessa noite também têm um parente, algum amigo que se foi em razão da pandemia, sem dúvida nenhuma, mas o olhar que eu faço é um pouco dos aprendizados que tudo isso nos traz, né? Então, talvez por essa observação e por olhar em perspectiva por tudo que eu vivi, eu acabei pausando a minha jornada lá em 2018. Isso me possibilitou, olhando em perspectiva, ter uma visão um pouco diferente, trazendo um pouco esse contexto de pausa movimento, né? Porque mais do que nunca a gente está sendo alçado, né? Olhar esse momento e trazer a criatividade para as nossas vidas, né? Criatividade é mais do que necessária para as nossas vidas pessoais, para as nossas vidas profissionais, né? E a criatividade é inimiga da pressa, né? Ela é amiga do ócio. É interessante isso, quando a gente descomprime um pouco as coisas, é quando necessariamente as ideias surgem, né? Eu gosto de uma certa frase de um físico aí que eu tenho certeza que muitos conhecem, um dos grandes nomes da humanidade, Albert Einstein, que dizia, né, penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar e mergulho, né, num caminho profundo, e eis que a verdade surge. Vocês já devem ter reparado que, às vezes, quando a gente dá uma parada, dá uma descomprimida, as ideias começam a surgir. Às vezes a gente está naquela loucura, naquela correria de trabalho, com a cabeça o tempo inteiro envolvida em pensamentos. Você dá uma parada para tomar um café, a ideia surge, vem algum novo pensamento. A hora que você vai no banho, que você toma aquele banho relaxado, vem alguma dúvida, alguma busca que você está tentando trazer para a sua vida. Então, tem um pouco esses momentos, essas pequenas pausas que nos ajudam muito nesse contexto, né? E aí, entrando um pouquinho, eu quero contar um pouco a minha história e a minha relação com a pausa, algo que eu venho estudando já praticamente há 3 anos, né, quando eu resolvi, como disse, fazer esse intervalo na minha vida. E tem uma curiosidade, hoje é dia 17 de agosto, né, dia 17 de agosto. Olha que coisa interessante, viu, Eliseu, Nadir e todos que nos acompanham. Foi no dia 17 de agosto de 2018 que eu dei o meu último boa noite
aos milhares de ouvintes do 3 em 1, que era um programa político que eu ancorei, criei e ancorei na Jovem Pan durante muitos anos. Então, hoje eu estou completando 3 anos desse meu último Boa Noite e dessa minha nova jornada, né? Então, deixa eu contar um pouco essa minha história e a história desse veículo da qual eu fiz carreira, que é o rádio. Antes de entrar um pouco na minha história, quero contar um pouco a história do rádio, talvez um dos veículos que mais souberam se reinventar ao longo da história. Algo que nós estamos precisando nos reinventar agora, né? Em meio a essa pandemia. O rádio surgiu ali nos anos 1930, né? Aqui no Brasil, né? Trazido aqui no Brasil, começo dos anos 30, ganhando força nos anos 40, com a radionovela, né? Com os programas de auditório, né? O rádio veio surfando numa onda, até ali os anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, né, como senhor absoluto dos acontecimentos, do noticiário e tudo que nos envolvia, né? Mas até que surge a televisão, né? A televisão ali nos anos 60, vai ganhando mais força nos anos 70, mas a televisão surge como algo disruptivo, né? Algo novo, algo moderno, você vê a imagem naquele momento, né? E o rádio começou a perder as suas grandes estrelas, as rádios novelas indo para os artistas da rádio novela, os grandes programas de auditório, todo mundo indo para a televisão. O rádio teve que fazer o quê? Teve que se reinventar. O rádio teve que parar, observar, ver por onde caminhar, né? Então o rádio fez a sua primeira pausa, ali nos anos 60, começo dos anos 70, e foi descobrindo, a partir desses mergulhos, né, na sua própria história, de que ele poderia ser um veículo jornalístico, acima de tudo. Existia, sim, a Rádio Esso, né, o programa, o Repórter Esso, que fez muito sucesso, mas o rádio foi descobrindo, né, os seus programas jornalísticos. Quem é aqui de São Paulo, os mais antigos, vão se lembrar, os 2 grandes incêndios aqui, o incêndio do Joelmo, do Andraus e depois do Joelmo, 72 e 74, né? O rádio ali fez uma grande prestação de serviço, a Jovem Pan teve um papel fundamental, e ali começa a se consolidar um novo formato, um novo caminho para o rádio, que era o radiojornalismo, né? A rádio prestação de serviço, trazendo notícias, sendo a voz da comunidade. O rádio ouvia, a cidade ouvia o rádio naquele momento, ele acha uma veia empreendedora, uma veia de comunicação, né? Um canal de jornalismo, e vai surfando nessa onda, né? Aí surge o rádio-jornalismo, que hoje é matéria em grandes universidades, e vem bem. O rádio acha o seu caminho, né? Durante essa pausa para puxar aquilo que eu gosto de usar, aquele freio de arrumação, ele achou o seu caminho e veio muito bem, né? E aí ele veio até ali o final dos anos 90, 95, 96, quando surge algo novo, algo disruptivo para a época, que era a internet. Aí alguém lá no boteco falou assim, poxa, agora o rádio acaba. Agora o rádio acaba, não tem... Com tudo aqui na palma da mão, quem que vai ouvir rádio? Eis que o rádio para, né? Faz a sua pausa, vai buscando as suas alternativas e ele entende que ao entrar aqui dentro, via aplicativo, ele descobre um novo caminho. E a partir daí ele surge como uma grande potência. Tenho certeza que muitos aqui não só ouvem rádio, como assistem rádio, né? Tenho certeza que muitos assistem também o rádio, sem perder a sua agilidade, a sua informalidade, a sua forma de se comunicar, né? Numa linguagem mais simples, mais direta. Então, o rádio se reinventou. Hoje nunca se falou tanto de um dos seus primos, né? Dos parentes do rádio, que são os podcasts, né? Que hoje se multiplicam aí, que na verdade são aplicativos de áudio, né, que têm a essência do rádio. Então, o rádio se reinventou. Eu sempre gosto de trazer, antes de entrar um pouquinho na minha história para falar das pausas, as reinvenções do rádio, que nos ajudam muito, né, a entender, ainda mais nesse momento que a gente precisa se reinventar. Alguém centenário que vem sempre mudando os seus caminhos, mas não perdendo a sua essência. E hoje eu confesso a vocês que talvez, apesar de estar um pouco distante, talvez o rádio viva o seu melhor momento como veículo de comunicação. Não à toa, como eu disse, grandes aplicativos. Hoje tem rádio web, enfim, aplicativo de áudio hoje é um sucesso em diversas plataformas. Então, eu fiz a minha vida no rádio, né? Nesse veículo, diria, apaixonante e centenário, que até hoje, né, desafia, como eu acabei de dizer,
essas projeções apocalípticas que um dia ele deixaria de existir. Muito pelo contrário, né? Ele continua forte e me fez forte. Nas suas ondas, eu viajei pelo Brasil, pelo mundo, fiz grandes coberturas, sobrevoei São Paulo numa época em que o melhor caminho não vinha aqui do aplicativo Waze, que nos leva a todos os lugares, vinha assim do repórter aéreo. Sobrevoei São Paulo durante muito tempo na minha vida, durante 5 anos, todas as manhãs e fim de tarde, eu sobrevoava trazendo os melhores caminhos. Fiz uma cobertura muito grande, minha trajetória política também muito grande, na cobertura política, cobri o 2º ano do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Acompanhei mais de perto ainda a eleição que levou o Lula à presidência da República. No ano de 2002, eu rasguei o Brasil, de norte a sul, acompanhando aquela eleição. Né? Vi a cidade chorar em grandes tragédias, né? Cobri a queda dos 2 aviões da TAM aqui em São Paulo. Eu fui o primeiro repórter a chegar na queda de 98, lá no Jabaquara, né? Primeiro repórter a chegar no IML, então vi até que ponto que chega a nossa fragilidade humana, né? Durante todo esse período vi também a que ponto chega a estupidez humana, os atentados terroristas de 2001. Enfim, basicamente eu fiz a minha trajetória nas ruas, né? Eu sempre gosto de usar a expressão, sempre fui muito de gastar sola de sapato em busca de notícias, em busca de reportagem. A reportagem sempre me humanizou, né? Sempre me humanizou. Mas na minha vida, né? Vamos começar a entrar um pouco na pausa. Na minha vida, as coisas foram acontecendo. Eu nunca fui muito de parar para pensar onde as minhas escolhas estavam me levando. Eu simplesmente ia, né? Tem um desenho da Disney, da Pixar, não sei se alguns já assistiram, que Procurando Nemo, tem um momento daquele desenho, né, que na verdade é um desenho para adulto, que ele entra assim numa correnteza, o peixe entra na correnteza e sai, lá na Austrália. Né? Pegou aquela correnteza, foi um pouco assim na minha vida. Sabe quando você vai pegando aqueles atalhos e foi embora. Né? Então, quando eu me vi, ali no finalzinho de 2013, eu recebi um convite para assumir a gerência de jornalismo, um convite da presidência do grupo para que eu assumisse a gerência de jornalismo de todo o grupo Jovem Pan, né? Começando, então, ali a minha vida executiva na comunicação, comandando uma redação com mais de 200 profissionais e mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Então, cheguei ao patamar de gerente de jornalismo. Então, começava ali a minha vida executiva no rádio. Então, as minhas horas agora... Eu saí, né, das ruas para o escritório, como eu disse, né, da rua para a redação que é o coração do jornalismo. Então, começava ali a minha vida executiva. Então, as horas do meu dia eram comprimidas em tarefas estratégicas, eu passei a contratar gente, demitir gente, num mercado cada vez mais sedento por novidades. Né? Então, no frenesi dos dias, eu me acostumei com a dona Lúcia, lá do café, falando assim, menino, você está aqui ainda? Quando, com frequência, a minha jornada ultrapassava 12, 14, 16 horas dentro de uma redação. Período muito importante da minha vida, de muitas descobertas, de muitas potencialidades, olhar as coisas por um outro ângulo, né? A vida executiva te traz um amplo aprendizado, né? Um olhar sistêmico sobre muitas coisas. Então, para mim, foi muito importante num determinado período da minha vida ali. Né? Mas até que no final ali de 2017, começo de 2018, eu já estava num processo que as coisas não estavam legais. Né? Meu processo criativo já não estava tão legal, eu sentia que alguma coisa queria mudar, né? Alguma coisa queria nascer, algo novo querendo brotar, que eu não sabia direito o que era, né? Mas mudar nunca é fácil. Né? Nunca é fácil. E o que eu fiz ali naquele momento da minha vida? Né? Eu comecei a sentir um certo distanciamento de mim, sabe? Um certo distanciamento, eu estava um pouco longe do que eu era. Como eu disse, esse meu processo criativo estava ruindo, meu corpo não estava legal, minha mente já não estava legal, não estava conseguindo mais produzir. Né? Mas mudança não é fácil. E eu comecei o que eu fiz naquele momento? Toquei em frente. Simplesmente toquei em frente. Segui.
E sabe por que que eu toquei em frente, mesmo com esse chamado interno? Porque eu havia chegado a um patamar onde muitos gostariam de estar, né? Eu havia chegado ao topo, né? Então, é um patamar muito alto, aquilo que todos sonham, né? Vocês podem imaginar o que é um cargo executivo numa empresa de comunicação com todos os seus interesses políticos, econômicos, né? Então, eu toquei em frente durante um bom tempo da minha vida, mas o tempo foi passando. Eu não estava muito legal, eu não estava vivendo a empolgação, que eu sou muito a favor da empolgação em tudo que a gente faz. A vida estava querendo mudanças. E eu comecei a entender que eu não estava vivendo o meu sonho, né? Talvez eu estava vivendo o sonho do cargo, né? O sonho que a sociedade nos impõe muito, que é um pouco isso que eu vou falar nessa segunda parte aqui da minha fala, né? A gente convencionalmente a gente traz tudo de fora, né? E coloca no escopo como se esse fosse um modelo de sucesso. Então, não estava vivendo, não estava muito legal, eu havia curtido demais tudo que eu fazia, mas mudar não é fácil. Tenho medo, né? Tenho medo, esse processo de mudança não é fácil. Então, eu comecei a trazer para a minha vida pequenas pausas, pequenas reflexões para começar a refletir, abrir um novo campo de possibilidades, né? Então, eu comecei a aproveitar a minha hora de almoço, quando não tinha nenhum almoço de negócio, eu aproveitava e ia na livraria, ali na Martins Fontes, a Jovem Pan, ali na Paulista. Então, aproveitava minha hora de almoço, ia ler um pouco, sabe, fazer um pouco um mergulho interno. Às vezes eu ia para um espaço, às vezes eu ia para uma igreja, no horário do almoço ali mais tranquilo, silenciar um pouco a mente, né, ouvir aquilo que está dentro da gente. Comecei a caminhar, adoro fazer caminhadas. Eu moro aqui em Perdizes, então eu ia a pé até a Avenida Paulista, dá quase uma hora de caminhada. Caminhar me ajudava a engrenar os pensamentos. Sabe quando começa a engrenar? É aquele momento que você sai daquela cápsula do carro, você começa a ver as coisas mais próximas. Isso me ajudava muito. Então, foi um processo longo aí de um ano de começar a maturar e começar a entender que tudo bem eu querer mudar. Ver o que a vida estava me pedindo de mudanças, né? Quais os ciclos que estavam querendo se abrir, porque a gente tem uma dificuldade de entender que a vida é feita de ciclos, né? A gente é feito de ciclos, a gente tem períodos em que a gente tem que mudar, e a vida pede mudanças, né? Tem o tal dos setênios também, que é algo muito interessante, a gente está sempre mudando, tem algumas fases da vida, não vou aqui numa palestra de meia hora falar um pouco, mas a gente tem os períodos das nossas vidas assim que pedem mudanças. Eu comecei a entender que tudo bem, eu havia feito uma jornada lindíssima, dentro da minha emissora, eu pertenço a essa última geração, talvez assim, que ainda via com bons olhos fazer carreira numa empresa, e comecei a me abrir um pouco. E me veio a possibilidade, então, a partir de um planejamento, de todo um organograma que eu fiz, eu acabei tirando o que convencionalmente a gente chama de período sabático, né? Período sabático, algo que a gente idealiza demais, né? E eu comecei desmistificando um pouco o sabático, né? Há no imaginário das pessoas que num sabático a gente precisa cruzar os oceanos de veleiro, né? E meditar na Índia, no Tibete, né? Subir e descer as montanhas do Himalaia, né? Eu costumo dizer que eu não fui fazer nada disso, eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui, como eu disse, aqui em São Paulo. Eu fui fazer um outro tipo de viagem, fui fazer uma viagem interna mesmo, sabe? Fui fazer um mergulho, subir, voltar um pouco para as ruas, começar a ver o que estava reverberando na minha vida, o que a vida estava me pedindo de mudanças, num ato de muita coragem, sim, de muita coragem, né? Coragem não é ausência de medo, coragem é você tomar a decisão apesar do medo. Então, a partir desse processo, eu comecei a entender alguns processos da minha vida, alguns momentos da minha vida. Eu fui mexer naqueles quartinhos internos, sabe? Que a gente vai guardando. Todo mundo em casa tem um quartinho, né? Sabe o quartinho da bagunça? Você pega o negócio, coloca lá no quartinho, não tem o que pôr, você vai lá e coloca no quartinho. A gente vai enxotando tudo, né? A gente tem os nossos quartinhos internos também, onde a gente vai guardando
muitas coisas, porque a vida a gente acelera demais, né? A gente está sempre produzindo, sempre fazendo, sempre produzindo aqui e ali, trabalhando final de semana, chega o fim de semana, quando tem descanso, você quer fazer tudo, a gente está sempre fugindo um pouco da gente, né? E enxotando tudo lá no quartinho. Então, fui aproveitar esse período para abrir aquele quartinho, rever algumas coisas da minha vida, me aproximar um pouco das minhas questões familiares. Fiz algumas pequenas viagens com familiares mais próximos, né? Mas eu fui viver aquilo que eu costumo dizer, que a gente passa a vida inteira em busca do extraordinário, né? Quando, na verdade, a vida está no ordinário, né? E o que é o ordinário? O ordinário é o dia a dia, olhar um pouco as coisas do nosso dia a dia, né? Aquilo que nos dá significado, aquilo que nos dá sentido. E nesse período dessas caminhadas, dessa minha nova fase, eu comecei a descomprimir. Eu gosto muito dessa palavra, que eu uso muito, e serve para todos aqui. Descomprimir, abrir espaço para que coisas novas surjam. Às vezes a gente está um pouco nas nossas vidas querendo resolver tudo, né, naquela loucura, só que a solução não vem se você não abre espaço, né, se você não descomprime, como eu disse, né? Então, nesse meu processo de sabático, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nesse meu processo, eu comecei a descomprimir, né? Comecei a abrir espaço. E aí, dentro da minha área de atuação, eu resolvi escrever um livro, que é esse livro, que acho que vocês têm aí, acho que o Eliseu tem, que é o 45 do Primeiro Tempo, onde eu conto um pouco a minha trajetória como jornalista. Considero uma trajetória com muito êxito naquilo que eu construí. Então, eu conto um pouco essa minha história e conto essa minha decisão de dar um tempo na minha carreira, ver por onde eu ia caminhar, abrir espaço para novas coisas. E, a partir daí, surge, então, a possibilidade de escrever esse livro. E, com o livro, eu descubro que eu vim para ouvir grandes histórias. Lembra que eu falei um pouco das ruas? Que eu sempre gostei um pouco das ruas. Eu comecei a trazer gente para falar sobre suas vidas, sobre transformações, sobre propósito, que é uma palavra hoje muito falada, muito explorada nos dias de hoje, né? Trouxe gente para contar suas histórias, criando um podcast, que hoje está entre os 100 podcasts mais ouvidos na categoria Sociedade e Cultura do Spotify. Hoje são mais de 130 entrevistas que eu fiz com pessoas das mais diversas áreas, trazendo seus momentos de reflexão, as suas reinvenções profissionais, as suas histórias de superação, né? Contando a sua vida, os seus períodos de mudança e as suas jornadas em busca de mais propósito. E desse podcast que eu hospedo lá na Jovem Pan, né? Fiz algumas parcerias com o grupo, tudo aquilo que eu construí na minha vida ficou muito forte, porque eu costumo dizer que nós somos aquilo que nós construímos ao longo de nossas vidas. Isso é fundamental. Todas as relações que a gente cria ao longo da vida sempre estarão conosco se a gente cuidá-las, né? Eu fiz uma história lindíssima lá dentro, então isso me permitiu hospedar lá o meu podcast, fazer muitas das entrevistas lá, né? Criar um pouco esse dinamismo, fazendo algumas parcerias, e dessas parcerias eu resolvi fazer a audácia de produzir um documentário que já está chegando à casa das 100 mil visualizações, que é um documentário que se chama Pausa, o Intervalo do Mundo, onde eu reuni 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento. Estão lá Monja Cohen, Amir Klink, Marcelo Gleiser, filósofa Lúcia Helena Galvão, surfista Carlos Burle, enfim, grandes nomes de diversas... Lia Luft, Milton Ratum, né? Tem o Valdemar Niklevitz, como eu disse, primeiro brasileiro a escalar o Everest. Eu trouxe 20 grandes nomes para refletir sobre a pausa, né? E essa pausa que o mundo nos obrigou a fazer em função da pandemia. Então, eu criei esse documentário, lancei esse ano, em fevereiro desse ano, um documentário onde eu conto um pouco a minha história, passo pela minha história e vou intercalando com todos esses personagens, refletindo sobre uma série de questões. E aí, caminhando um pouco para o fim aqui, pelo que eu
havia acordado com vocês, de tentar fazer o máximo em 30 segundos, trazendo 3 coisas fundamentais que eu ouvi nesse período e a partir um pouco da minha história profissional também. Hoje, além de jornalista, continuo como jornalista, como podcaster, como entrevistador, como documentarista agora também, e também como mentor de carreira, essa é uma área também que eu atuo nesse processo de transição, trazendo 3 grandes ensinamentos, 3 bons ensinamentos, digamos assim, que são enormes, são muitos, a gente poderia ficar aqui um bom tempo falando deles, mas que eu vi de muitos dos meus entrevistados. O primeiro deles, e eu acho que essa pandemia nos reforça, refazer o modelo de sucesso. Né? Refazer um pouco o modelo de sucesso. Muitos optaram por mudar suas vidas quando entenderam que o sucesso não é aquilo que a sociedade nos diz que temos que ser. Né? Talvez o sucesso não seja chegar no topo. Talvez o sucesso seja o caminho. Você pode até chegar ao topo, mas o sucesso, a vida, está no caminho. Nesse caminho, esse sucesso virá se você for dono do seu tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso. Por isso que eu agradeço todos vocês por estarem aqui nesses 30 minutos, parando suas vidas para ouvir um pouco o meu relato, que é o tempo de vocês. Esse é o nosso bem mais precioso. E não dá para perder tempo com coisas que não fazem sentido. Sucesso de muitos eu ouvi. Sucesso é isso, você é dono do seu tempo. Sucesso é ser quem você é. Sucesso é fazer aquilo que está dentro de você, aquilo que você veio para fazer. Trazer os seus sonhos, as suas realidades, aquilo que brota dentro do seu coração, que todos nós sabemos. Costumo dizer que nós podemos mentir para qualquer um, mas a gente não mente para a gente mesmo. A gente sabe as nossas forças, aquilo que está dentro da gente. Quando as coisas não estão legais. Precisa de coragem? Sim, claro que precisa de coragem. Como eu disse, coragem não é ausência de medo. É não sucumbir ao medo. Porque a partir dessas histórias de sucesso, eu trago um segundo ponto do que são, né, histórias de sucesso, eu trago um segundo ponto para refletir com vocês. A vida é muito curta para a gente fazer as coisas que não fazem sentido para a gente. Ouvi de muitos entrevistados. A vida é um sopro. Não dá tempo para perder. E vindo de pessoas tão importantes, né? Tem uma fala, inclusive, do Amir Klink, no documentário, muito forte, que ele olha para a câmera assim, e ele fala, será que eu quero ter 1000 cavalos no motor do meu carro? Será que eu quero ter um apartamento de 1000 metros? Casa na praia, casa no campo? Sucesso para mim é estar no meu barco, ali no meu pequeno mundo, com os meus amigos, com os meus parentes, com os meus filhos, com aquilo que me dá significado. Porque não dá tempo da gente perder, porque a vida é curta. A vida é tão curta, e ouço de muitos dos entrevistados, para a gente comparar as nossas vidas com os outros. A gente passa o tempo inteiro comparando as nossas vidas com o outro, arrastando os dedos aqui, achando que o que está aqui dentro é a verdade, que são meras ilusões de mundos criados, de fantasias que não são, e a gente idealiza a grama do vizinho e não dá a sensação daquilo que está dentro da gente. Né? A gente passa o tempo inteiro se comparando. Então, esse olhar é muito, muito importante. Eu acho que essa pandemia reforçou muito isso. Né? E o terceiro, para a gente finalizar, é esse encontro com o propósito, que eu gosto muito de falar. E que a pausa ajuda muito. Esse é o poder da pausa que eu falo. Dessa busca de propósito. E quando a gente olha para nós, olha para dentro, esse propósito vem, né? E a gente precisa ter essa busca constante dentro da gente. Não ir nessa normose que a sociedade vive. A gente vive numa normose, achando que tudo tem que ser o que a sociedade disse que tem que ser. Não é assim. A gente tem as nossas individualidades, estão muito ligadas ao nosso propósito. E todos nós temos.
Eu ouvi certa vez de um entrevistado seguinte expressão, quem às vezes não sabe nem o que é o propósito: a fruta sempre cai próxima ao pé. O que ele quis dizer com isso? A fruta sempre cai próxima ao pé. Aquilo que a gente busca, aquilo que é a nossa essência, normalmente está muito próximo do que a gente vive. Não necessariamente o que a gente faz, mas aquilo que a gente gosta, para onde vai a nossa atenção. E digo isso exemplificando com o meu exemplo. Eu sempre fui jornalista, sempre fui, nunca neguei o meu sonho. Hoje eu continuo jornalista, mas eu saí um pouco do campo da política para o desenvolvimento humano, para o autoconhecimento. A fruta sempre cai próximo ao pé. A minha zona de força é a comunicação, continua sendo. Eu só busquei dentro daquilo que eu já fazia um outro caminho que dava mais sentido para mim. Então, para a gente observar as frutas que caem próximo ao pé. Talvez os sonhos, tudo aquilo que a gente busca, está muito mais próximo do que a gente imagina. E a pandemia reforçou, agora sim, para a gente finalizar, reforçou muito isso. Não dá mais para a gente fazer coisas que não fazem sentido. A gente descobriu na pandemia que a morte bateu na nossa porta. Ou, eu estou aqui, eu existo. Parece que a gente descobriu da noite para o dia que a morte existe. Então, a gente precisa valorizar um pouco a vida. Tem um livro de uma enfermeira australiana que ela traz os 5 princípios. Ela conversou com mais de 100 pessoas à beira da morte. E o grande arrependimento, o principal arrependimento de muitas dessas pessoas é não ter tido a coragem de fazer o que realmente queriam e que não que os outros esperassem que fizessem. Então, esse é sempre um caminho muito importante na nossa busca dessa nossa jornada. Como diz minha avó, com quem eu aprendi muito e continuo aprendendo, hoje ela está com 90 anos, está acamada. Certa vez eu perguntei para ela: vó, o que a senhora mais sente falta nos dias que a senhora passa aqui na cama, sempre olhando aqui pela janela, a maior parte do tempo na cama? Ela olhou pela janela, respirou um pouco e falou para mim assim o seguinte: eu sinto falta do cheirinho fresco do café moído na hora ao pé do fogão a lenha. Fogão a lenha. O que ela quis dizer com isso? Que a vida não está no extraordinário, a vida está no ordinário. E essa pandemia nos mostrou que o sentido da vida está dentro e não fora, como tentaram nos provar durante muito tempo. Como a sociedade nos tentou provar durante muito tempo. Então, fica um pouco essa mensagem da dona Filomena, que possamos sentir um pouco mais o cheirinho fresco do café ao pé do fogão a lenha, até porque ao pé do fogão a lenha sempre rende boas conversas. Aliás, nas cozinhas sempre rendem boas conversas. Então, queria muito agradecer a vocês, falar para vocês o seguinte, que pausa é movimento. Às vezes, parar para refletir, ninguém precisa tirar um sabático. Você pode fazer suas pequenas pausas, mas elas são importantes para achar direcionamentos. Não disse que o rádio achou? Tenho certeza que muitos outros estão achando nesse processo de pausa, que é muito importante. Tá bom? Queria muito agradecer a todos vocês pelo carinho e por dedicarem esses 35 minutos de tempo para ouvir um pouco a minha história. Então, queria muito agradecer a todos vocês. Obrigado, Patrick, uma excepcional palestra que nos traz elementos de reflexão muito importantes, né? E eu vou contar aqui em 10 segundos uma situação que eu vivi hoje. Eu tenho um irmão que foi executivo de grandes empresas e um dia ele disse o seguinte: olha, eu vou morar na chácara. Pô, mas vai morar na chácara? Vou morar na chácara. Mas por que você vai morar na chácara? Porque o que eu gosto é o que eu quero fazer. Ele é veterinário, trabalhava nessa empresa grande e tal. E ele vive lá na chácara, do lado de Curitiba, a família toda vive em Curitiba, todo mundo quer que ele saia e volte para Curitiba, vá para Curitiba e tal, e ele não vai. Aí eu conversei com ele hoje, ele está na Bahia, viajou para fazer um turismo lá na Bahia, e eu falei: e aí, vai ficar aí uns 15 dias, 30 dias? Ele falou: não,
vou ficar 3 dias. Eu falei, mas 3 dias? Você já vai voltar? Ele falou, vou. Mas por que você vai voltar? Porque eu não sei viver sem minha chácara. Eu gosto dos meus animais que estão lá. Ele tem os animais para ele lá. Não é animal para vender, para nada, é animal para ele. Tem cavalo, tem o tanque de peixes, tal, etc. E nas conversas que eu percebo com ele, é que ele encontrou, realmente, através dessa reflexão, o eixo da vida que a gente precisa encontrar uma hora, né? Não ficar brigando com o mundo, com o trabalho, com tudo. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, os companheiros, aos nossos visitantes,